Sejam todos bem-vindos a mais um programa especial Ecovias. Eu sou o Derek Bittencourt e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito bacana, que é diversidade e inclusão. E para falar desse assunto, eu estou aqui com a coordenadora de recursos humanos da Ecovias, Jaqueline Moura. Bom, então seja bem-vinda, Jaqueline. Vamos falar então sobre diversidade e inclusão. E vocês desenvolvem lá na Ecovias o programa Caminho para Todos, né? Que busca aí aumentar a representatividade de grupos minorizados dentro da empresa e conscientizar os funcionários e colaboradores sobre a cultura da equidade. Eu queria saber como que surgiu essa ideia e como é que está o desenvolvimento do programa. O Caminho para Todos é um programa que foi estruturado em 2018, né? Ele nasceu, a gente entendeu que precisávamos estruturar e identificar as oportunidades internas para criar ações, para trazer, né, equidade e respeito dentro dessa cultura da Ecorodovias. Antes mesmo disso, a gente já olhava para o tema diversidade dentro da comunidade, dentro de alguns programas que a gente tem voltado para a parte social, mas entendemos que a partir de 2018 era importante estruturar e criar um plano de ação para dar andamento em todas as ideias, fomentar os pilares. Dentro do Caminho para Todos, esse programa identificou 4 principais oportunidades para a gente focar, que foi raça, LGBT+, mulheres, PCDs e recentemente consideramos também gerações para identificar sobre essas oportunidades e trabalhar com o plano de ação. Bom, e atualmente a Ecovias conta aí com um quadro, me permita até olhar aqui para colar, porque os números são muito representativos, mas são muitos números. Então, o quadro de funcionários é composto por 56% de mulheres, 44% de homens. São ainda 30% de população negra entre os contratados e 4% de profissionais com algum tipo de deficiência. E além disso, 5,1% do total se autodeclarou LGBTQI+. O que esses números representam para vocês e significa que a empresa realmente está no caminho certo para essa tão falada e tão necessária igualdade? Sim, muito bom. Isso mesmo, hoje a gente entende que é um caminho, né? É um dia de cada vez, a gente tem uma série de ações que a gente traz para incluir, para aumentar esses índices. Mas a gente, até recentemente, temos uma pesquisa de engajamento que ela é aplicada de 2 em 2 anos na companhia e no critério de diversidade e inclusão, os próprios colaboradores identificaram, né, que hoje a gente já é expressivo esse número e a gente consegue alavancar. E até também com relação ao IBGE, as médias que a gente estuda e analisa dentro da região, a gente percebe que a gente está muito equiparado. Então é um caminho, ainda a gente tem que percorrer, mas entendo que sim, a gente está no caminho e a gente está olhando com muita energia para todos os pilares para cada vez mais alavancar esses números dentro da empresa. Bom, dentro da questão de dar oportunidades, né, para os funcionários, vocês têm dentro do Viveiro de Mudas, por exemplo, né, um grande case, mas mais do que isso, é realmente, vou até repetir a palavra, é uma oportunidade mesmo, voltada aí para esse público dos funcionários com deficiência intelectual, né? Vocês têm essa parceria, me corrija se eu estiver errado, sim, com a APAE, e pelo que eu vejo, realmente é um dos principais programas de vocês, que eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse Viveiro de Mudas da Ecovias. O Viveiro de Mudas, ele é um programa que antes mesmo, né, da estruturação do Comitê de Diversidade, do Caminho para Todos, ele já estava com a gente na Ecovias, então já tem cerca de 13 anos esse programa. E a gente entendeu que o deficiente intelectual, por ser uma atividade rotineira, uma atividade, né, processual, que ele conseguiria se adaptar, e assim foi feito, e hoje a gente vê histórias de muita superação. Então, esses profissionais hoje trabalham com o plantio das mudas, depois é utilizado essas mudas no nosso negócio, é o que a gente precisa, né, dentro do nosso plantio da rodovia. Então é utilizado um trabalho com um profissional que está se desenvolvendo. Lá dentro a gente tem histórias de profissionais que entraram, né, já tinha mais de 50 anos de idade, conseguiram sua primeira oportunidade com uma deficiência intelectual. Nós tivemos também pessoas que entraram lá e acabaram até tendo casamentos, né, de 2 profissionais com deficiência intelectual tendo essa relação. Uma série de histórias de superação, de pais que no início não acreditavam muito, né, que daria certo, tinham receio, até essa questão de proteger, por ser realmente um profissional que tinha suas limitações, mas a gente conseguiu incluir, desenvolver, apoiar nesse processo, colocar pessoas ali que apoiavam nesse processo
e de fato a gente vê uma evolução muito grande, né? Então eles acabavam almoçando com a gente, tendo interação com toda a população da unidade da Ecovias, e isso fez o desenvolvimento deles, né, ser muito gradativo, e hoje a gente vê uma série de profissionais aí se desenvolvendo e até mesmo participando de processos internos, né, para a gente conseguir incluir ainda mais. Então hoje, desses profissionais que a gente tem, 2 pessoas já estão em outras áreas administrativas, como RH, e um foi para a área operacional. E isso trouxe para a gente muito aprendizado, né? Porque acaba que quem também está ali no dia a dia aprende muito como tratar, como conduzir, aprende com eles, né? Quanto que a gente pode se desenvolver. Então foi muito bacana esse processo, e é um projeto que é reconhecido até mundialmente pela ONU. Então, reconhecido, a gente tem premiações com ele, então é muito bacana esse processo de desenvolvimento internamente. Bom, há também um outro projeto muito legal da Ecovias, né, promovido por vocês aí, que é o Capacitar, né, um programa que vem de longo prazo, e esse ano vocês trouxeram aí para o lado trans, né, para o público transgênero e também para as travestis, e eu queria saber como é que funcionou, como é que foi, e inclusive uma parte deles já vai começar agora, vai ingressar com vocês agora em dezembro. Exatamente, isso mesmo. O programa Capacitar, ele treinou, em média, já 700 pessoas das comunidades, lindeiras, entre outros públicos que a gente entendeu que poderia trabalhar com esse desenvolvimento em parceria com o Senai. E esse ano a gente entendeu que o público trans e travesti poderia estar nessa pauta. Trouxemos eles para treinar, desenvolvemos. E, naturalmente, agora, no período de dezembro, a gente tem uma contratação para a temporada de final de ano. E aí a gente fez o processo seletivo com esses profissionais. Dentre eles, uma média de 20 participaram com a gente, e 5 deles já foram aprovados para iniciar agora em dezembro conosco lá na Ecovias, né? Acho que vai ser um processo de desenvolvimento muito importante. O nosso objetivo é que eles possam ter uma jornada confortável, que eles possam ser eles mesmos e se desenvolver e até progredir dentro da companhia também. Bom, e existe também ações voltadas para o público feminino, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do Pilar Mulheres, né? No que consiste esse programa na Ecovias? O Pilar Mulheres, a gente identificando através do nosso comitê local, né? Entendemos que como a gente poderia trabalhar com alguma consultoria especializada para um trabalho de mentoria feminina, para entender como que as mulheres se sentem hoje dentro da companhia, quais são as principais barreiras que elas enfrentam e como que a gente poderia contribuir com isso. Então foi criado um comitê, né? Dentro desse comitê foi criado essa mentoria feminina, uma consultora veio para conduzir, para apoiar a gente nesse processo, então teve bastante rodas de conversas para entender, e também fizemos uma mentoria masculina para explicar, né, para os homens da companhia quais são essas principais barreiras que as mulheres enfrentam no dia a dia, para que eles possam também contribuir e ajudar elas a se posicionar, a conseguir, né, ter voz ali diante de alguns cenários. E foi muito bacana, e a gente viu a evolução disso. Hoje a gente também tem, dentro da área operacional, a gente acaba que o público feminino fica mais voltado na arrecadação e o masculino mais para o tráfego, e a gente conseguiu também fazer essa mudança de percepção e trazer mulheres dessa área da arrecadação para o tráfego. E também internamente, né, com os mapeamentos internos que a gente faz de pessoas, também conseguir promover mulheres para cargos de liderança, com todo esse trabalho, com toda essa evolução que a gente trouxe dentro desse desenvolvimento das mentorias e dessas ações que eu comentei com você. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma coordenadoria, né, feminina que faz a gestão hoje de uma área operacional. Né? Então isso é muito bacana, e dentro do grupo a gente tem uma série de outros profissionais que estão nesse caminho também. Legal, numa empresa que tem 56% de mulheres, é fundamental ter uma atenção especial para elas, né? Exato, exatamente. Principalmente aí quebrar essas barreiras para conseguir subir para o nível de liderança e executiva também. Legal. Bom, tem também o comitê local de diversidade, né? E como que ele funciona? Quais são as ações previstas, né, para esse comitê, ou deste comitê? A gente tem, então, como eu comentei, né, inicialmente, o comitê corporativo, e cada unidade do Grupo Ecorodovias, e na Ecovias a gente tem um comitê local. Esse comitê local ele é renovado a cada ano, os participantes, é aberto de forma voluntária para aqueles colaboradores que se sentem à vontade de falar sobre os pilares, de se dedicar sobre o tema,
de atuar sobre as ações que a gente vai planejar naquele ano. Esse ano a gente construiu, né, desde o início, essas inscrições, as pessoas se candidatam. Normalmente os colaboradores gostam, porque sai também da rotina para falar de um tema que é tão importante, né, na sociedade. E ajudam a gente a estudar, analisar, entender quais são as barreiras, quais são as oportunidades internas. Nos apoiam nas ações, para não parecer que é um tema também só voltado para recursos humanos ou só para a liderança. Então a gente abre para que todos os públicos possam participar, tanto operacional, né, quanto administrativo e liderança. E nesse processo a gente construiu, né, uma matriz de oportunidades, né, ameaças, para poder fazer um diagnóstico um pouco mais profundo. Nós temos o censo de diversidade, que ele é aplicado a cada 2 anos. E nesse censo a gente identifica também as oportunidades, olha para esses indicadores, entende quais que a gente precisa atacar para alavancar ainda mais. E dentro desse processo a gente cria também uma matriz de plano de ação. Então, como que a gente fomenta, como que a gente fomenta internamente, como que a gente se posiciona externamente também sobre o assunto. Então, é uma série de ações e o nosso objetivo maior com o comitê local é fomentar a cultura da diversidade, trazer esse viés educativo que a gente ainda precisa e sabe que é um trabalho de dia a dia, né, um trabalho de formiguinha, e também olhar as barreiras físicas, estruturais, oportunidades, como a gente falou, né, de todos os pilares, e aprofundar neles e criar o plano de ação para isso. Você citou o censo, né, até me permite fazer um recorte. A gente falou lá atrás, né, que 5,1% se autodeclarou LGBTQI+. Sem dúvida uma grande quebra de tabu, e eu tenho certeza que a empresa deve ficar muito satisfeita com os funcionários conseguindo transpor essa barreira, né? Exatamente, porque o nosso maior objetivo é que as pessoas possam ser elas mesmas, né? Independente da tua orientação sexual, da tua escolha, da tua crença, né? Porque diversidade a gente escolheu 4 pilares e gerações agora no 5º, mas é muito mais do que isso, né? A gente sabe que tem uma série de outras questões, valores, cultura, né? Que pode interferir nesse processo. Então, o nosso maior objetivo é que as pessoas possam se tratar com respeito e que a gente possa trazer equidade e tirar essas barreiras aí da frente. Então, com certeza, o censo, a cada ano, né, a evolução dele mostra para nós que as pessoas estão se sentindo à vontade de se autodeclarar. Então, esse é o maior objetivo. Legal, muito bacana. Bom, voltando um pouquinho agora para o método de contratação, né? A gente falou sobre capacitar, sobre outros processos, né? Vocês têm um método muito, acho que a gente pode dizer, antidiscriminatório, né? No momento de contratar, que é justamente a seleção por currículo cego, né? Como é que ele funciona? Por que a Ecovias optou por esse modelo? Justamente para quebrar qualquer tipo de discriminação, de qualquer tipo de diferenciação. Legal, isso mesmo. Inicialmente, a gente entende que a gente tem uma tendência, né, de contratar ou de trazer profissionais que tenham uma identificação. Então, pode ser uma identificação voltada a uma faculdade que eu faço que é muito parecida com a minha, né, tem o mesmo nome, ou uma questão de gênero. Então a gente entendeu que inicialmente era preciso fazer um treinamento e um desenvolvimento com o time de seleção de recrutadores da empresa, para que eles pudessem entender e eliminar também essas crenças, né, que a gente chama. Então a gente fez primeiro uma capacitação interna com o nosso time de seleção, depois com o time de liderança, porque a liderança, né, o segundo crivo aí do processo de contratação é a liderança. E com isso a gente foi mostrando que existe algumas coincidências que elas podem ser eliminadas. E o Currículos às Cegas ele vem para contribuir com isso, porque ali a gente acaba mostrando para o nosso gestor apenas as habilidades e competências daquele candidato. Porque para nós não importa, né? Raça, orientação sexual, se tem filho, se não tem filho, se é uma mulher, se é um homem. O importante é o currículo dele, as experiências, as suas capacidades e a sua habilidade na hora da entrevista, o que ele demonstra. Bom, dentro de tudo isso que a gente conversou, processo de contratação, os programas, até que ponto as consultorias especializadas, as quais vocês trouxeram para agregar, elas tiveram participação nisso tudo? Ah, legal. De forma natural e orgânica, num processo seletivo, a gente sabe que a gente recebe numa volumetria um pouco menor
de currículos de trans, por exemplo, entre outros. Então a gente entendeu que era preciso um apoio de consultorias especializadas que trabalham dedicadamente com cada um dos pilares que a gente tem hoje, para nos apoiar nesse processo de contratação, para que de fato chegue até a área de seleção e até a liderança toda essa população e ele possa de fato escolher o melhor candidato. Porque muitas das vezes as barreiras elas acabam acontecendo antes. Se a gente não faz isso, a gente não consegue trazer de forma orgânica. E aí acaba tendo a tendência de repetir o mesmo perfil. Então essas consultorias nos apoiam muito nisso para colocar na mesa para o gestor todas essas as opções e dentro da seleção ele escolher o melhor perfil e o melhor candidato para trabalhar na companhia, que é isso que a gente prega, independente de qualquer característica. Bom, tenho certeza que a partir desse vídeo, também da matéria que vai sair no papel, no impresso, no Diário do Grande ABC, acredito que diversos dessas populações vão procurar Ecovias, né? E quem sabe, né, em breve vão chover currículos aí e pessoas em busca de oportunidades lá com vocês, né? Excelente, muito bom. Para as pessoas que têm interesse, né, de conhecer a nossa empresa, né, participar de processos seletivos, pode acessar o site da Ecovias, que é www.ecovias.com.br. Lá vai ter um canal, né, de trabalho aqui, pode se candidatar e a gente, na verdade, o nosso maior objetivo é trazer os melhores profissionais para trabalhar com a gente aqui na Ecovias. Legal, bom, então você que acompanhou o vídeo, em breve a matéria vai ser publicada também no nosso jornal impresso, estará também disponível no www.dgbc.com.br e em breve estaremos aqui de novo com mais um programa especial Ecovias. Fique conosco. Obrigado, valeu, tchau!